Olá, eu sou Fábio Bussinger e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu tenho o prazer em conversar com um grande amigo e, além de um grande amigo, uma pessoa que começou junto comigo praticamente no setor farmacêutico. Somos contemporâneos. O Márcio Freitas. O Márcio é diretor de operações do Laboratório Axê, responsável pela operação de 5 fábricas no Brasil. E nesse episódio, além dele contar a sua brilhante trajetória profissional, ele vai falar também sobre sua experiência de governança e estratégia de operações para a expansão da sua rede de manufatura recente, principalmente numa nova planta do Axê em Pernambuco. Não tenham dúvida que será uma grande aula na prática de estratégias de implementação de novas operações. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor a todos que estão passando ou vão passar por situações semelhantes nas suas áreas de atuação. Um grande abraço. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Olá, Márcio, como vai? Prazer falar com você. Grande satisfação de, depois de algum tempo da gente tentando conversar, mas em função aí dos seus compromissos de agenda, a gente não conseguiu bater esse papo antes, mas antes tarde do que nunca, porque eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso aí para quem está nos escutando. Primeiro, obrigado aí pela gentileza do seu tempo. Sou eu que agradeço, Fábio. Obrigado e de antemão já peço desculpas aí pela demora, pela agenda complicada, mas o importante é que a gente conseguiu, né? Então, sem dúvida, isso é o mais importante. Sem dúvida. É um prazer, né? Um prazer poder falar com você. Sabe que eu tenho uma consideração enorme por você, então obrigado, vamos dedicar esse tempo aqui com muito carinho e com muito prazer. Tá ótimo. Então, eu vou te pedir para a gente começar. Você se apresentar primeiro na sua função hoje, o que você faz, qual é a sua responsabilidade para quem não te conhece, né? Porque a maioria das pessoas do mercado aí te conhece, e depois eu vou pedir para você falar como é que você iniciou na área farmacêutica, no setor farmacêutico, como é que você parou na nossa indústria. Vamos lá. Bom, Márcio Freitas, né? Eu sou atualmente diretor executivo de operações do Axê, responsável aí por 5 fábricas, né? No Brasil, né? Nenhuma fora do Brasil ainda, mas no Brasil, 5 fábricas, 5 grandes fábricas. Bom, a minha história na indústria farmacêutica começou um tempinho atrás aí, Fábio, já tem 31 anos, né? Não é legal falar isso. A gente é contemporâneo, né? O pessoal começa a fazer os cálculos da idade aí, mas 31 anos de indústria farmacêutica é que eu comecei muito novo, tá? É por isso. Somos dois. Mas assim, como surgiu isso, né? Uma curiosidade aí, Fábio, o meu pai, ele trabalhou na indústria farmacêutica, se aposentou em indústria farmacêutica, né? Então, meu pai, ele trabalhou 34 anos na Bristol Myers Squibb, tá lembrado? Ou seja, você começou na indústria farmacêutica aos 0 ano de idade, quando você nasceu, né? Já aprendeu a falar, seu pai já falava com você sobre indústria farmacêutica. Já falava sobre medicamento, tal, já falava sobre princípio ativo, essas coisas assim. Que bacana. Então, eu comecei na Bristol, né? Comecei em 1991 na Bristol como trainee, né? Fiquei 2 anos lá na Bristol. E depois acabei recebendo um convite, né? Lá na Bristol eu comecei na parte de validação, logo quando eu estava começando aquela questão de validação de
de equipamentos, de validação de processo. E aí fui contratado lá. Tinha acabado de me formar em técnico eletrônico, né? Que bacana. Hoje eu sou químico industrial, mas eu me formei primeiro em técnico eletrônica. Que bacana. E aí entrei lá para poder fazer isso tal, e conheci, né? Apesar de ouvir meu pai falar bastante de indústria farmacêutica, eu conheci o que é a indústria farmacêutica, né? Lá na Bristo. E cara, a gente se apaixona por essa indústria, né? É uma cachaça. É uma cachaça, é um vício. É uma cachaça. Né? Então, eu me apaixonei, e aí isso acabou me direcionando, né, a fazer a faculdade e tudo conversando com a indústria farmacêutica. Então, minha faculdade, eu sou formado, eu sou químico industrial, formado pela Anhembi Morumbi. Depois fui fazendo outros cursos, lógicos, aí, né, me especializando. Fiz uma especialização em Black Belt, Six Sigma, pela USP. Sim. Fiz depois gestão empresarial e tudo mais. E aí fui me desenvolvendo, mas aí junto com o meu crescimento profissional, né? Então, assim, o que me direcionou a ser o que eu sou hoje foi a indústria, as empresas. A experiência prática. Exatamente. Então, saí... 2 anos de Bristol, fui convidado pela Merrill Petit. Lembra da Merrill Petit? Lembro. A indústria, né? Os mais antigos aí vão lembrar. Uma indústria italiana, né? Que ficava ali perto. Era um outro mundo, né? Do Hotel Transamérica ali. E aí fui convidado, já iniciando a faculdade, fui convidado a ir para a Merrill Petit. Aceitei o desafio, fui para lá. Aí já como efetivo, já como, se não me engano, técnico ou supervisor de área estéreo. Área estéreo é um outro bicho. Logo, né? na mais crítica. Na mais crítica, na mais complexa. Né? Mas foi bem legal, eu aprendi muito com a área estéreo, liofilização, essa coisa toda, e fui estudando, né? Fazendo minha faculdade. E depois, o que aconteceu? A Rext comprou a Merrill Petit, né? Rext, uma indústria alemã, né? Interior de São Paulo, a fábrica no interior de São Paulo, Suzano ali. E depois de um tempo de Merrill Petit ali, a Rext falou: olha, a gente vai fechar a planta daqui das Nações Unidas, que era perto do Hotel Transamérica, e vamos transferir tudo para Suzano. Você quer vir para cá? Falei, vamos lá, né? Vamos para lá. E aí, eu saí da área estéreo e acabei indo para sistemas de qualidade. Acredite se quiser, eu também trabalhei na qualidade, né? Mas isso então, é bom, né? Aí eu fui para sistemas de qualidade e estava implementando lá em Suzano, na Rex, estava implementando toda aquela parte de desvio de qualidade, reprocesso, né? Controle de mudança, né? E aí eu trabalhei bastante com isso aí. Fiquei aí alguns aninhos, acho que um total de uns 7 anos na qualidade e participando de projetos, né? Então, fui convidado lá dentro já como Aventes, né? A Aventes foi a fusão da Rext, né? Com a Rodia, né? Que virou a Aventes, né? E aí eu fui convidado... Seu início de carreira é uma sucessão de fusões e aquisições, né? Você Exatamente. Sobreviveu a isso tudo. Várias empresas aí, né? Italiana, alemã, depois francesa, né? E aí eu peguei e recebi um desafio para poder ser o focal point da qualidade dentro de um projeto de uma nova fábrica lá em Suzano, uma nova fábrica de líquidos que eles estavam construindo, né? E aí levar todo o conceito de qualidade, acompanhar o projeto com a visão de qualidade e tudo mais. Foi uma grande experiência para mim, né? Um grande aprendizado. Nesse ano, eu me formei, né? E tudo mais. Fui fazendo a especialização também, porque aí já enxergaram aí um potencial, vamos dizer assim, para melhoria de processo e tudo mais, uma vez que eu estava lá envolvido na nova fábrica. E aí falaram, olha, a gente está implementando aqui na Aventes, aí já a Aventes,
implementando aqui o conceito da metodologia Seis Sigma. Perfeito. Né? E nós gostaríamos que você fosse um dos Black Belts. E aí eu fui fazer a especialização em Black Belt e tal. Depois acabei treinando mais de 50 Green Belts e tudo mais lá dentro. Então, uma experiência muito, muito, muito legal. Você já começou a sua carreira desde o início com um olhar muito específico sobre excelência operacional, né, Marco? Na época era algo muito incipiente na indústria farmacêutica no Brasil. Exatamente. E é outra coisa que vicia também, viu, Fábio? Porque uma vez que você começa a entender aí o quanto você pode ter de ganhos, focando em melhoria de processo, focando em indicadores e tudo mais, isso vicia também. E aí você não consegue mais gerir uma fábrica, ou gerir mais de uma fábrica que seja, sem ter essa visão de processo. Então, acho que isso, para mim, foi fundamental, né? Bom, entregamos a fábrica de líquidos lá, aí recebi um outro desafio ainda dentro da Aventis, aí já migrando para a Sanofi Aventis, né? Que era fazer uma nova fábrica de sólidos, né? E aí eu já estava como Black Belt, já trabalhando como coordenador, vamos dizer assim, o responsável pela melhoria de processo da área de sólidos daquela fábrica, né? E aí fui fazer a fábrica de sólidos lá, entregamos a fábrica de sólidos. E no meio de tudo isso, Sanofi chegando, eu recebi um convite para poder vir para o Axê, né? Que é onde eu estou hoje. Então, aí, antes da gente começar a falar do Axê, posso fazer um parênteses de uma observação interessante que eu vi agora. Nós somos contemporâneos da indústria farmacêutica. Você começou em 91 como trainee, eu comecei em 92 como estagiário. E é uma época, escutando você falando agora, era uma época completamente diferente como a gente tem hoje, que hoje a gente tem pouquíssimas multinacionais com fábricas aqui no Brasil. E lá naquela época, a quantidade de empresas que tinham fábrica aqui, que produziam aqui, e a gente começou as nossas carreiras num processo de muita fusão e aquisição e redução do número de empresas farmacêuticas. Então, a gente passou por todo esse processo aí desses últimos 30 anos. E outra coisa, para hoje em dia, as pessoas jovens, quem entrou na indústria farmacêutica de 99 para cá, não conseguem imaginar uma indústria farmacêutica antes da Anvisa, sem ter uma agência regulatória, que na nossa época não tinha, e as empresas, as políticas internas das empresas eram muito mais importantes do que qualquer regulamentação que tinha no mercado. Então, aconteciam coisas que eram inimagináveis hoje. Eu lembro que, por exemplo, numa empresa que eu comecei a trabalhar, era uma política internacional. Se você reprova um lote, você pega aquele lote, ao invés de jogar fora, você pega até 10% para adicionar nos lotes seguintes, para você não perder o lote. Isso era completamente aceitável. Hoje em dia, isso fecha uma fábrica. É verdade. São conceitos completamente diferentes, né? E a gente... É por isso que eu digo, foi um aprendizado, né? A gente tem aí ao longo do tempo um aprendizado, e por isso que muitas vezes quando a gente entra em uma discussão, né, de qualquer problema que possa vir a ter, independente da forma farmacêutica, você tem um pouco de bagagem para discutir, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E tudo mais. Acho que isso é que fez a gente se tornar aí o profissional. Sem dúvida alguma. É lógico que agora também tem, né, coisas diferentes, né? O pessoal hoje em dia mais tecnológico e tudo mais, né? A gente ainda... a gente era da época da produção raiz. A gente é produção raiz. Se bem que a gente corre atrás para poder se atualizar também na parte certeza, né? Depois eu falo um pouquinho da fábrica que a gente construiu em Pernambuco, que aí a gente pode falar um pouco de tecnologia, que lá tem bastante. E aí eu te interrompi, você ia começar a falar a partir de 2005, lá do desafio que você recebeu do Axê, desculpa. Isso, aí em 2005, né? Para ser mais exato, abril de 2005, eu recebo uma ligação de um diretor que tinha trabalhado comigo, e nesse projeto que eu comentei da nova fábrica de líquidos da Sanofi, né, Aventis, e me fez um convite, né? Olha, a gente está com
um projeto aqui novo de uma nova fábrica de líquidos, você tem uma experiência, eu lembro que você participou do projeto e tudo mais, e a gente está precisando de um gerente aqui para cuidar da área de líquidos e central de pesagem, e topar esse desafio de construir a fábrica aqui no Axê, de líquidos, uma fábrica 100% automatizada. Para te falar a verdade, aí entre Merle Petit, Rext e tudo mais, eu já tinha 12 anos de Sanofi, né? Então, é complicado você tomar essa decisão, né, de sair. E olha, entre Bristol e todas essas outras empresas, a gente fala só de empresa multinacional, né? A gente sabe que o Axê é uma empresa 100% nacional. E aí eu fiquei um pouco receoso, para falar a verdade. Então, eu dei uma enrolada aí nesse diretor por pelo menos uns 2 meses. Até pensar bem e tomar a decisão. Agora, bem, então... nesse cenário, vamos botar em contexto, em 2005 era um momento de grande expansão da indústria farmacêutica no Brasil, principalmente das empresas nacionais, em função da lei de genérico, várias empresas estavam fazendo investimentos maciços em ativo, construindo planta, aumentando capacidade. O Axê estava nesse momento também em 2005, só que a gente tinha a percepção no mercado que as empresas nacionais naquele momento ainda tinham muito que caminhar do ponto de vista de estruturação de políticas de qualidade, compliance, tudo isso. Você estava há 12 anos numa empresa que era, na época, a maior empresa mundial farmacêutica. Sanofi era uma grande potência. E o que te levou? Quais foram os principais fatores de decisão de você largar naquele momento uma empresa sólida, líder global, completamente estruturada, para uma empresa nacional de grande porte, mas em fase de expansão? E quais foram os seus receios pessoais que você botava a cabeça no travesseiro todo dia e não deixava dormir para tomar essa decisão? Bom, vamos lá. Primeiro, 12 anos de empresa multinacional, de empresa que você recebe aí todos os guidelines, né? É tudo muito bem mastigadinho, né? Muito bem direcionado para você fazer. Então, esse foi um ponto, né, que eu falei, como será numa empresa nacional? Será que também tem todos esses procedimentos, né, essa preocupação com compliance, porque a gente sabe que a multinacional tem bastante. Eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a ligar para o mercado, né, para as pessoas que conheciam mais, ou já tinham passado por várias indústrias, né, e liguei para um, liguei para outro. Vem cá, o que você conhece do Axê? O que você já ouviu falar do Axê? Né? E sempre tive uma resposta muito positiva. A Axê é uma empresa nacional, mas muito, muito grande, muito séria, tá? Uma empresa muito bem consolidada e tudo mais. Né? Uma empresa, inclusive, que está num processo de profissionalização, porque ela começou a se profissionalizar lá em 2003, 2001, alguma coisa assim. Foi uma das primeiras, se não foi a primeira grande farmacêutica nacional nesse processo de profissionalização de toda a gestão, né? Foi a primeira, né? A primeira, e que realmente tirou toda assim, vamos dizer, o pessoal, a família, né? A família saiu do executivo, né? Do administrativo, né? Então, foi a primeira. É lógico que no começo tem toda uma adaptação e tudo mais, mas quando eu entrei em 2005 já estava bem se consolidando já essa profissionalização. Então aí fui ouvindo do mercado, né, Fábio, que era uma empresa grande, uma empresa séria, né? Eu fui falar com meu pai lá com 34 anos de indústria farmacêutica. A voz da experiência. Né? A voz da experiência, por que não consultá-lo, né? E ele falou, olha, sempre ouvi falar muito bem também, né, do Axê, mas pensa bem, são 12 anos, aquele negócio todo, né? Aí eu comecei a pesar o desafio e acabei falando, quer saber de uma coisa? Vou lá, é uma empresa diferente, é uma empresa que está fazendo uma nova fábrica que eu vou especificar, eu vou falar como que vai ser a fábrica, vou desenhar a fábrica junto com eles. Então eu falei, olha... Oportunidade única, né, de desenvolvimento profissional. Eu falei, vou topar. E aí, aceitei, vim para o Axê,
Não me arrependo de maneira alguma. Cheguei no Axê, e aí, para minha surpresa, Fábio, muito procedimento, muita preocupação com qualidade, muita preocupação com compliance, né? Tudo aquilo que me disseram, realmente eu comprovei, né? E é a mais pura verdade. Tanto que tem 17 anos que eu estou aqui, claro. Se fosse diferente, com certeza não estaria, né? Claro, então, assim, estou muito tranquilo e foi muito legal o que eu encontrei aqui. O que me chamou muito a atenção quando eu comparava com a multinacional? Agilidade, né? O nível de autonomia que eu tinha era assustador, né? Era assustador. É assustador, essa é a verdade, porque o pessoal chegava na minha sala e falava: Márcio, olha, preciso da sua assinatura aqui para poder fazer isso. Eu falei: mas se eu assinar, você sai fazendo? Se assinar, eu saio fazendo. Eu falei: nossa, né? Eu lembro que para eu contratar um operador na multinacional era 3 meses, né? Tinha que pedir autorização ao CEO global. Exatamente, né? E aí isso assustou um pouco. Então, mas assim, né? Agora, o ponto sem dúvida nenhuma, autonomia, mas com responsabilidade, né? Você também paga um preço se você, né, sair assinando qualquer coisa ou sair autorizando Você está tocando no ponto, me veio à mente agora, porque eu também passei por esse processo, eu trabalhei até mais tempo que você em multinacionais, depois eu fui para a Eurofarma, depois de quase 25 anos no setor de operações farmacêuticas. E a mesma coisa, multinacional, para você conseguir aprovar a compra de um equipamento, você tinha que levar para a reunião de orçamento global, aprovar, esperar aprovar o CAPEX. Levava um ano e meio. Uns 4 meses que eu tinha de Eurofarma, eu sentado na mesa com o Maurício Bilho, que era o presidente ainda da companhia e acionista, onde a gente tomando um café, ele decidiu pela compra de um equipamento de 2 milhões de euros. Falei: Maurício, mas nós vamos comprar um equipamento aqui só por essa análise? Mas não está precisando? Você não está me falando que está precisando, a gente chegou à conclusão que é necessário? Então faz o seguinte, eu estava na vereador José Diniz, ele falou: olha, corre para Itapevi, pede para colocar o pedido de compras, até o final do dia o pedido tem que cair no SAP para eu aprovar aqui, o equipamento de 2 milhões de euros. Eu falei: tudo bem, peguei o carro e fui embora. Então foi um grande choque para mim, essa agilidade que a gente tem, que você estava comentando. E eu acho que um pouco dessa agilidade é lógico, né? Agilidade com responsabilidade, né? A gente fala assim, mas para aprovar um equipamento aqui, apesar de ser muito mais rápido, sem dúvida nenhuma, a gente também tem aqui que comprovar, né? Payback, né? Capacidade, tudo, VPL e tudo mais, para poder a gente conseguir aprovar isso. E todo um trabalhinho, mas assim, é muito mais rápido, né? Não dá para comparar. A agilidade não dá para comparar. E eu acho, Fábio, que isso demonstra um pouco o que está acontecendo com as indústrias. Por que a indústria farmacêutica brasileira acabou... O que vem acontecendo no mercado nos últimos anos, que as empresas multinacionais perderam o bonde do crescimento do mercado e a competitividade, principalmente mercado de genéricos e genéricos de marca aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, acho que essa agilidade acabou fazendo com que a empresa nacional evoluísse da maneira que evoluiu, né? E a gente... É lógico que eu vou te falar uma coisa. Quando eu vejo uma indústria farmacêutica multinacional saindo do Brasil, como grandes empresas saíram, eu não vou dizer que eu fico feliz, não. Eu acho que, na verdade, eu fico até meio triste, porque eles nos ensinaram muito, né? Eles ajudaram muito, né? E muitos profissionais que a gente vê hoje no mercado vieram de empresas multinacionais onde ganharam bastante bagagem. Foram fundamentais para a construção do que a gente tem de reconhecimento internacional hoje, do ponto de vista de qualidade do setor farmacêutico, não só de nós profissionais do setor privado, mas também dos profissionais da agência regulatória. A Anvisa é reconhecida globalmente hoje, e os profissionais e os processos das multinacionais lá na nossa época de início de carreira foram fundamentais para pavimentar todo esse caminho, né? Então, é uma pena, né? Tá acontecendo o que está acontecendo, mas assim, são escolhas também, né? São escolhas que eles fazem, né? São apostas que eles fazem, diferente do que nós da indústria
nacional fazemos, né? A gente aposta, a gente acredita muito no Brasil e no crescimento do Brasil, eu acho que isso E outro importante. aspecto que eu fico muito triste de ver esse fechamento de várias empresas multinacionais, operações farmacêuticas multinacionais no Brasil, é que reduz muito o campo de trabalho para os profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Apesar da gente ter algumas empresas nacionais, e aí não são tantas assim, com crescimento gigantesco, abrindo postos de trabalho, mas não se compara com a quantidade de postos de trabalho fechados dessas inúmeras plantas que foram fechadas de multinacionais no Brasil nos últimos 15 anos. É verdade. É verdade. É uma pena, mas é uma realidade, né? E a gente vê isso acontecendo com uma certa frequência, né? Mas é isso. E aí, cara, cheguei no Axê com um desafio gigantesco, como eu te falei, entregar uma fábrica de líquidos 100% automatizada. Entrei no Axê em 2005, entreguei ela em junho de 2007. Está rodando aqui muito bem, né? Entregando produtos importantes para nós. 2007 aconteceu. Em 2008 eu acabei assumindo também a produção de sólidos. O pessoal falou, deu certo em líquidos, vem para sólidos. Deu certo em líquidos, vamos pegar sólidos. E aí também fazendo uma planta nova para sólidos, né? O Axê crescendo bastante na parte de sólidos. Também entregamos aí a fábrica de sólidos também. Então eu diria o seguinte, desde a Sanofi que eu contei lá para você, né, a Vente, Sanofi e a Axê, eu acho que eu fui muito feliz com relação a isso, porque é um MBA, né, cara? Você imagina construir fábrica, entregar fábrica, validar fábrica. Então, assim, foi muito importante isso para mim, né? Então, eu acho que essa bagagem hoje de indústria e tudo mais tem muito a ver com essas fogueiras aí que eu fui passando. E eu acredito que nesse processo você deva ter tido experiências também, não só de construir, fazer startup de novas plantas, mas também de fechar operações, né? A gente muita transferência, né? A gente fez transferências de fábricas, né? De uma unidade para outra. Então você tinha uma fábrica de líquidos em uma determinada unidade, aí você faz a fábrica nova. Você descomissionou para. Você acaba consolidando todo em uma única fábrica, sem dúvida nenhuma, isso também fez parte, né? Esse processo não só de se abrir fábricas, de se construir novas plantas, mas também de você ter que fechar operações, isso é uma experiência profissional do ponto de vista de gestão de pessoas, de liderança, fundamental, acho que na nossa formação, na formação dos líderes de operações. Você tem que equalizar, né? A gente fala muito de custo, né? De competitividade, então você tem que equalizar, você tem que ver onde é melhor fazer isso, faz parte, né? Onde é melhor fazer determinado produto, e a gente faz isso e vem fazendo isso o tempo todo, não tem como, assim como outras, a gente vê outras indústrias fazendo isso também, né? Sem dúvida. Mas é isso, aí foi só assumindo mais responsabilidade, Fábio, de uma maneira bastante resumida, aí veio a biosintética, né, que é a planta nossa ali nas Nações Unidas. Então, vai cuidar da biosintética também. E aí você assume a biosintética. E aí daqui a pouco você compra uma planta em Londrina, tem uma planta agora em Londrina de antibióticos. É o ônus e o bônus de ser competente. Você ganha mais responsabilidade, mas o salário não aumenta na mesma proporção. Com certeza não, viu? Bom, e aí, agora a gente está precisando de uma planta de hormônio, e vamos para Anápolis, né? Nós temos uma planta de hormônio em Anápolis também. E aí, como se não bastasse, falou, agora tem mais uma novidade, vamos construir uma outra fábrica lá em Pernambuco. Só que agora é um pouquinho mais longe, né? E você vai ser o sponsor dessa fábrica e tem que tocar ela lá também. Então, muito bem. Assumimos aí, pegamos esse projeto no finalzinho de 2017, da fábrica nova de Pernambuco, uma fábrica maravilhosa. Fica aqui o convite para você conhecê-la, Fábio, assim que você quiser, estamos de portas abertas aí, vale a pena conhecer. Sem dúvida alguma eu irei, pode ter certeza. Eu estou muito curioso de conhecer aquela operação por tudo que eu já escutei. E eu acompanho no BCO Pharma, né? Eu acompanho, vocês colocaram a planta lá no BCO Pharma, então eu acompanho, eu fico estarrecido com o nível de produtividade lá. Depois a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar.
Mas então, aí iniciamos lá no finalzinho de 2017, com terraplanagem ainda e tal. Em outubro de 2019, nós inauguramos a primeira fase. A decisão de construção lá foi em 2017. 2017, isso. E aí, Márcio, eu queria aproveitar esse ponto. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que você é uma das pessoas no mercado brasileiro com mais experiência para falar sobre esse tema, sobre a sua experiência pessoal e tudo isso. Quando a gente fala da decisão de vocês de construir uma planta em Pernambuco, uma planta no Nordeste que não é um grande polo de produção farmacêutica, nós aqui do Sudeste até temos pouca informação sobre como é o trabalho lá no Nordeste, disponibilidade de mão de obra qualificada e tudo isso. O que você puder falar, o que for estratégico, sigiloso, é óbvio que você se sinta à vontade para não compartilhar, mas quais foram os fatores que levaram o Axê a tomar uma decisão de construir uma planta lá no Recife, distante geograficamente da sede da companhia, tem todas as implicações logísticas que a gente vai falar, e não buscaram, como várias outras empresas, algum local mais próximo, como o sul de Minas, que também tem benefício fiscal e tudo isso? Quais foram os fatores que levaram o Axê a tomar essa decisão? Bom, vamos lá. Primeiro, né, acho que só para poder contextualizar aqui, Fábio, é assim, o Axê, ele já tinha, então, uma fábrica, uma grande fábrica, né, nas Nações Unidas, uma fábrica gigantesca aqui em Guarulhos, né, que é onde é a nossa matriz. E aí a gente olhou o nosso plano, né, estratégico e falou, bom, daqui a 2, 3 anos a gente vai precisar ampliar a parte de sólidos. Eu não sei se você sabe, mas o Axê, em média, ele lança de 35 a 40 produtos ano, né? E aí a gente falou, bom... Sei muito bem, porque na época eu trabalhava na Eurofarma, a gente monitorava os lançamentos de todo mundo também, como vocês monitoram das outras empresas. Vocês eram uma fábrica de lançar produto. Verdade. A gente, então, olhou e falou, bom, precisamos ampliar a nossa fábrica de sólidos, tá bom? A gente vai precisar ter mais espaço para sólidos, né? E a gente falou, bom, onde que eu construo uma fábrica de sólidos, né? Onde eu amplio? Eu amplio nas Nações Unidas? Nas Nações Unidas não dá para ampliar, não dá para colocar um tijolo lá, ninguém permite isso, né? Onde está construído lá, você não tem como ampliar nada lá. Zoneamento urbano não permite mais, né? Não permite. Guarulhos dá para ampliar? Dá para ampliar em Guarulhos. Mas, vem cá, a gente vê aí, né, que alguns dos nossos concorrentes com incentivo fiscal e tudo mais, eu achei nunca teve incentivo fiscal. Tem um pouco de incentivo fiscal lá em Anápolis, na planta que a gente comprou, mas é uma planta pequena de hormônios, né? E o terreno lá não daria para poder construir a fábrica que a gente precisaria. Então a gente começou a olhar aonde, bom, já que tem que ampliar, vamos procurar um lugar onde tem incentivo, tá certo? Só que aí a visão do Axê, né, lógico que não só dos executivos do Axê, mas também compartilhando isso com o nosso conselho de administração, a gente não vai buscar só onde tem incentivo, a gente vai buscar... incentivo é importante? É importante, mas só o incentivo é importante? Aí a gente chegou à conclusão que não, né? Perfeito. Então, se eu for te respondendo, se eu fosse para Pernambuco só por causa do incentivo, não seria Pernambuco. Se eu tivesse atrás só do incentivo, não seria Pernambuco. Tem outros lugares aí que a gente teria mais incentivo, teria doação do terreno e tudo mais, e não foi o caso de Pernambuco. Pernambuco a gente tem um incentivo, a gente não teve o terreno doado, a gente teve que comprar onde a gente escolheu construir. Mas por que Pernambuco? Porque é onde... por incrível que pareça, eu não sei se você tem essa informação, mas a prescrição médica no Nordeste, ela cresce a 2 dígitos já tem alguns anos. Mais do que qualquer outra região do Brasil. Mais do que qualquer outra região. E assim, o Axê, como você sabe, é muito forte em prescrição médica. Forte em prescrição. Então, esse foi um ponto, tá certo? Outro ponto que a gente levou em consideração é a questão de disponibilidade de água, como que é a energia e tudo mais nessa região. E a gente chegou à conclusão
de que era muito favorável também. E outro ponto importante é a mão de obra, né? Então a gente falou, bom, eu não sei se você tem conhecimento, Fábio, mas assim, Pernambuco forma muitos bons profissionais, né? Qualifica muito bem as pessoas. Você tem eu sei que hoje em dia boas. Pernambuco é um grande polo de desenvolvimento tecnológico no Brasil, e eu sei disso porque quando eu estava desenvolvendo a plataforma QR Train, a plataforma digital, eu tive contato com muitos desenvolvedores de lá e eu contratei serviços de desenvolvedores de lá de Pernambuco para desenvolver parte do meu produto. Então eu tenho essa noção, mas do ponto de vista digital, não sabia do ponto de vista industrial. Mas é isso, eles têm ali em Recife um porto digital, com mais de 5 mil pessoas ali dentro, trabalhando ali, né, só em inovação digital e tudo mais, né? Então, e eles têm universidades muito boas lá também, né, federais e tudo mais. E aí, a gente falou, bom, a gente vai precisar de engenheiro, de farmacêutico, de químico, né, e assim por diante. E também levamos isso em consideração. Então, assim, no resumo, crescimento, né, em prescrição no Nordeste é forte, a questão da mão de obra que a gente viu que tinha lá, tá certo? E incentivo, sem dúvida nenhuma, tem incentivo também. Não é o melhor incentivo, né? Quem for pesquisar vai ver que não é o melhor incentivo, mas tem um incentivo importante. Perfeito. Tá? E já que tem que construir uma fábrica, por que não construir numa área incentivada e mais próximo de onde está tendo um crescimento significativo da prescrição médica? Resumidamente, essa foi a nossa decisão para ir para Pernambuco. Tá? Agora, construímos lá, entregamos a fábrica a primeira fase em outubro de 2019, começamos a operar a fábrica, começamos a operar com um conceito de contratar todo mundo da região, né, até um compromisso que a gente tinha, que a gente tem, né, com o governo de Pernambuco. E aí, um aprendizado, Fábio. Apesar de ter pessoas muito bem formadas, a gente contratou, rapidamente nós contratamos, tá? Farmacêuticos, engenheiros, muito bem qualificados, mas sem experiência na indústria farmacêutica. Tá? A indústria farmacêutica de Pernambuco, a maior, né, é o Axê. Depois você tem uma em Caruaru, muito distante, e não é tão grande, e você tem uma que é a Lafep, né, que é do governo. Sim, né? laboratório. Mas assim, não é nada assim que você possa contratar pessoas assim com muita experiência em indústria farmacêutica, né? A não ser desses lugares. E na quantidade necessária para vocês começarem aquela operação gigantesca. Exatamente. Então, aí nós começamos a operar e aí nós tivemos, sim, sem dúvida nenhuma, eu ganhei alguns cabelos brancos nessa época, porque não foi... Seus primeiros 6 meses de operação lá, eu não sei como é que você ficou completamente com a cabeça branca. Exatamente, mas perdi algumas noites de sono aí, e a gente aprendeu que, olha, não dá. A gente precisa ter um equilíbrio entre pessoas muito bem formadas, sem dúvida nenhuma, mas a experiência farmacêutica não é assim, né? Apesar da gente ter feito um plano, tá, Fábio? A gente trouxe pessoas para Guarulhos, treinamos, contratamos 6 meses, com 6 meses de antecedência, colocamos no hotel, levamos pessoas para treinar, falar de boas práticas de fabricação, fizemos todo esse trabalho, mas não falta assim. A experiência prática, né, cara? Então, o que a gente fez? Prática. A gente tem que... E além disso, também tem a questão da própria pessoa, né? Claro. Tem pessoas que querem aprender, que querem, né, se desenvolver no tema indústria farmacêutica, e tem outros que não querem tanto, né? Então, essas que não quiseram tanto, para você ter uma ideia, nós tivemos que trocar 50% da nossa mão de obra quando a gente contratou, né? Contratamos mão de obra de lá também, mas assim, já com o perfil de que quero aprender, quero trabalhar na indústria farmacêutica. E aí... Então foi um grande aprendizado também nesse sentido, né? E a gente acabou tendo que levar um ou outro, não foram muitos, tá? Mas nós tivemos que levar, sim, pessoas chaves de Guarulhos, de Nações Unidas que quiseram ser transferidos para Pernambuco, outras que ficaram lá por um tempo e depois voltaram, né? Só para poder passar a experiência. Então, deixo aí uma dica, né, para quem quer construir uma fábrica
em lugares assim, é importante ter aí, mesclar, né, a experiência e tudo mais, para poder alavancar de Dica maneira mais rápida. valiosíssima para muita gente que está escutando a gente, pode ter certeza. E assim, Fábio, hoje a gente está muito bem mesmo, né, com a fábrica de Pernambuco, né, mas demorou aí uns 6, 7 meses para a gente alavancar. Como eu te falei, né, lá no início do BCO, quando começaram as operações, eu vi lá a evolução. Começou com uma produtividade não tão boa, mas rapidamente o nível de produtividade aumentou muito. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre esse aspecto, porque linkando agora com a dificuldade, a complexidade logística, vocês iniciaram fabricando book em Guarulhos, né, e enviando para ser embalado lá em Pernambuco. Então você colocou aí uma etapa adicional logística de frete, de aumento de inventário para cobrir esse tempo de lead time, tudo isso, e depois acredito que depois vocês trouxeram também os produtos acabados para cá, para distribuição, tudo isso. Então, isso aumentou a complexidade logística, aumentou custo operacional. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu já conversei com você sobre isso, vocês, o pessoal da excelência operacional do Axê, é uma das empresas que mais me demanda de contato, de análise de dados, de correlacionar indicadores. Então, a gente tem reuniões muito produtivas sobre isso. E depois que vocês inauguraram a planta lá em Pernambuco, essas conversas aumentaram com muita frequência. Aumentou muito a frequência. Vocês tiveram isso foi um reflexo natural de, olha, a gente aumentou o custo operacional em função de toda essa complexidade logística, a gente precisa retomar um patamar de normalidade anterior o mais rápido possível, e isso estimulou todo mundo a achar soluções fora da caixa, aumentar a produtividade através dos times de excelência operacional, ou não há nenhuma relação de causa e efeito nisso que eu estou te falando, sobre aumento de complexidade e custo logístico com esse aumento de preocupação em excelência operacional? Só faltou você falar que o meu pessoal é bastante chato aí, que demanda bastante de você. Não, pelo contrário, as conversas com eles são maravilhosas. Maravilhosas. Inclusive, eu sei que é uma das equipes mais engajadas do ponto de vista de buscar melhorias na operação dentre as empresas participantes do painel. Isso é um reconhecimento público que eu estou fazendo ao seu time de excelência operacional. Não, estou brincando aqui, mas realmente é uma coisa que eu me orgulho bastante, que o pessoal de excelência operacional aqui é muito engajado mesmo. Você tem toda a razão, Fábio. A gente precisou, sim, aumentar em determinado momento o estoque, né? E mais rapidamente também pensar em estratégias para poder reduzir, porque o custo, a gente controla muito o nosso custo aqui. Acho que você acompanha isso através dos indicadores aí do BCO. O custo do Axê é muito bem competitivo. Bem competitivo, e, assim, no mercado. E a gente, sem dúvida nenhuma, a gente começou a montar time de melhorias de processo, times para discutir como ganhar produtividade rapidamente, tá? Para poder compensar o aumento de custo em determinadas linhas, compensar em outras linhas. Então, assim, OEE é uma coisa que a gente monitora muito, né? A gente cobra muito eficiência, né, de máquina. Então, a gente também foi atrás para poder melhorar, alavancou muito o nosso OEE, tá certo? A nossa distribuição logística também, muitos trabalhos aí internos para poder compensar essa parte logística, tá? E a gente conseguiu equalizar. Eu acho que você deve ter notado depois no BCO que você pode ter visto um pico, mas rapidamente você teve um pico e depois voltou à normalidade um tempo depois. A normalidade. Com um ponto positivo da produtividade, que aí essa permaneceu alta, né? Depois que a gente começou lá a operar na planta de Pernambuco, né? Teve um soluço, como a gente falou aqui, mas logo depois, hoje a nossa planta com maior produtividade é a planta de Pernambuco, né? A planta de Pernambuco, ela alavancou a nossa produtividade, assim,
para outro patamar. Tá? E isso você atribui a nível de automação que você tem lá, enfim. O que você mais atribui a essa grande patamar de produtividade que vocês têm hoje em dia na planta de Pernambuco? Olha, você falou sobre a nossa equipe de excelência operacional, e aí eu queria enaltecer. Realmente, eu atribuo a nossa excelência operacional, né? E a excelência operacional, não estou falando só do time de excelência operacional, estou falando de todos, né, que trabalham da mentalidade, com essa visão. A mentalidade, exatamente. Da cultura, né? Então, de excelência desde operacional. dos gerentes da fábrica, do site manager de cada fábrica e tudo mais, até o engenheiro, o gerente de engenharia, né? Todos eles comprometidos, né, com a excelência operacional. Então, isso faz muita diferença. Agora, sem dúvida nenhuma, que somado a isso, o nível de tecnologia que a gente inseriu dentro daquela fábrica de Pernambuco faz muita diferença, tá certo? Todas as nossas fábricas, eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, são bastante competitivas com relação a buscar a excelência na operação. Mas, em Pernambuco, a gente tem um nível de automação maior do que as outras fábricas, né? Temos automação nas outras fábricas, mas Pernambuco é uma fábrica nova, então a gente construiu ela agora e construiu com tudo que tem de mais tecnológico aí, né? Claro. Então, assim, por isso que eu te falei, vai visitar que você vai ver o que a gente tem de tecnologia lá, né? Então, assim, armazém vertical, robô, né? Transelevadores, todas as nossas linhas com robô na ponta da linha, movimentação de material de maneira automatizada através de AGV, né, que são aqueles carrinhos autônomos. Sim. Então, assim, tudo isso traz um outro patamar de produtividade. Então, por isso que eu digo, essa planta alavancou a nossa produtividade. Agora, você tocou num ponto bastante importante, e por isso que a gente não parou, né? Então, quando a gente entregou a parte de embalagens, a gente tem uma preocupação muito grande com a parte logística também. Frete, você sabe que é caro, né? Muito, cada vez mais. Nesses últimos anos, então, nem se diz, né? Nem se fala. Tanto é que a gente, por solicitação das empresas, no último ano, isso foi em 2021, que a gente colocou um novo indicador no painel, que é o percentual de custo logístico global em relação à venda líquida, né? Porque passou a ser um fator relevante no custo operacional da indústria farmacêutica. Então, a gente acompanha bastante isso, né? Outro indicador do BCO aí que a gente acompanha muito próximo. Então o que a gente, para poder diminuir isso, o que a gente fez? A gente não parou a nossa segunda fase, né? No meio de Covid aí e tudo mais, a gente continuou a construção da parte de fabricação. Então, a gente entrega agora, né? Esse mês, a conclusão da fase 2, que é a fábrica de sólidos. Né? Sólidos, tá? Né? Então, quer dizer, esse negócio de granel, ficar subindo para embalar lá, a gente começa a acabar com isso, né? Então, aí é mais um passo para a gente reduzir o nosso custo de frete, nosso custo logístico. Você vai ver isso refletir aí nos indicadores do BCO logo, logo. Então, sem dúvida. A gente agora começa a fabricar lá, né? A partir de, vamos colocar assim, agora faz lote piloto e tudo mais, mas já em 2023 a gente começa a ter fabricação de produtos sólidos também em Pernambuco. E aí começa mais uma ação para poder a gente diminuir os custos logísticos. Eu lembro de uma observação que eu fiz para o teu time de excelência operacional, a gente brincando, né, a gente falando, a gente está correndo atrás para reduzir custos e tal. Eu falei, porque agora vocês de excelência operacional vão ter que dar um jeito para reduzir o custo, para compensar o custo de depreciação que vai entrar na fábrica lá de Pernambuco dos produtos de vocês. E não é pouca coisa, com certeza. Você imagina o tamanho da depreciação dessa fábrica nova, né? Então, muito legal, é tudo muito bonito, tudo muito tecnológico, mas tem um custo aí. E aí a gente tem que, você falou, vamos simplesmente aumentar o custo. Não. A gente tem que encontrar uma maneira de equalizar o custo, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Então, agora, esse é o desafio, você sabe outra coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho que a tua experiência pode ajudar muita gente sobre esse aspecto. A gente falou da questão lá de Pernambuco, de mão de obra achei lá da tua operação. Mas a gente tem, principalmente num startup, primeiros 2 anos de operação, que é a disponibilidade de serviço, de mão de obra de serviço, para equipamentos.
manutenção corretiva, qualquer tipo de necessidade de intervenção dos fabricantes de equipamentos. Vocês instalaram muitos equipamentos lá e todos os fornecedores desse tipo de serviço estão instalados basicamente aqui no Sudeste. Como é que foi a tua experiência e que estratégias vocês implementaram para que não tivesse um gap de qualidade de serviço nesse sentido, de prestadores de serviço? Excelente pergunta, Fábio. É uma preocupação nossa, assim, sem dúvida nenhuma, né? Você tem razão. A maior parte dos nossos fornecedores de equipamento, eles estão em São Paulo, né? Aqui no Sudeste, né? E isso nos preocupou bastante, principalmente quando a gente começou a fazer aí os bids, né, para adquirir máquina e tudo mais. E aí eu tenho que enaltecer também a nossa área de suprimentos, que, lógico, junto com a nossa área técnica, tomou isso como uma premissa, né, como uma preocupação para poder a gente fazer a escolha dos equipamentos que a gente iria adquirir. Então, contratos de manutenção, contrato de spare parts disponível na nossa fábrica, a gente conseguiu manutenção dedicada, ou seja, interna, a gente conseguiu por um determinado tempo o mantenedor lá dentro da nossa fábrica, tá certo? Ficando lá direto, morando em Pernambuco. Direto, morando em Pernambuco, tá? Então a gente conseguiu negociar isso. Então tudo isso nos trouxe um conforto. Por quê? Tanto para fazer manutenção ou qualquer problema que a máquina tivesse dado, quanto para poder treinar também os nossos operadores. Então, tanto treinamento quanto manutenção, a gente tinha uma pessoa ali, né, o tempo todo dentro da nossa fábrica nos apoiando. Então, isso foi vamos dizer assim, uma jogada de mestre que a gente teve e isso nos ajudou bastante. Então, não foi um problema, tá? Hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, pessoas treinadas, né, mantenedores bem treinados, operadores bem treinados, e numa eventual necessidade, a gente recorre, sem dúvida nenhuma, a São Paulo ainda. Mas, assim, são coisas assim, muito pontuais. Muito críticas, né? Eu posso dizer que, desde 2019 até agora, a gente não parou uma máquina e ficou aguardando 3 horas o técnico ir lá atender, não. A gente sempre conseguiu dar um jeito até que o técnico chegasse e nos ajudasse. Então, acho que a gente conseguiu equalizar bastante essa questão aí. Então, foi muito bom. A parceria também com os nossos fornecedores de máquinas, né, de equipamentos, foi fundamental. Cara, que aula. A gente está chegando ao fim aí pelo tempo que a gente combinou aí na tua agenda. Uma grande aula. Eu me sinto um privilegiado de fazer esses podcasts, conversar com todos vocês que eu tenho essa oportunidade, porque eu aprendo com cada um sobre aspectos diferentes. É uma troca muito rica, Márcio. E eu queria terminar te fazendo uma pergunta para quem está nos escutando, está iniciando a carreira ou está aí na primeira fase da sua carreira. Com todo esse sucesso profissional que você teve, de você começar lá em 91 como trainee e hoje ser diretor executivo de operações de uma das maiores e mais importantes indústrias farmacêuticas do país, e tendo uma visão de futuro dos profissionais que você está formando hoje para o futuro. O que você acha, o que você falaria para essas pessoas que eles devem se preocupar em termos de formação profissional, pessoal, que seja para ter uma carreira de sucesso na área de operações, olhando o futuro? Toda essa mudança drástica de cenário que a gente tem aí de mercado de trabalho. Bom, vamos lá. Primeiro, né, para ser para escolher trabalhar em operações, tem que pensar bem, né? Mas se escolheu, tem que ser bastante resiliente, né? Tem que entrar no sangue ou então vai embora. Resiliência sem dúvida nenhuma, uma característica muito importante para trabalhar nessa área. Agora, a formação, né? Buscar conhecimento, buscar se desenvolver, buscar, principalmente agora, né, Fábio? A gente está falando bastante com relação à tecnologia, então, transformação digital, tudo tem que estar ligado nessas coisas, tá? É o futuro, então não adianta mais querer ficar, não. E eu te diria que nem mais o futuro, é o presente. Exatamente. Então não adianta mais agora, não, mas eu quero
treinar os operadores com procedimento de papel, não sei o que. Não, agora meu, você tem lá o óculos lá 3D, né? Você tem o QR Training. QR Training.